pessoal, boa noite. Bom, nós estamos começando aqui o nosso primeiro meetup, né? Nosso primeiro webinar do CEWeb e do W3C Brasil. Esse webinar, ele seria um meetup, né? A gente tinha programado um meetup para falar sobre acessibilidade, na verdade, exatamente sobre esse tema que a gente vai tratar hoje aqui, mas devido às situações, né, com relação ao Covid-19, nós tivemos que cancelar o evento presencial e resolvemos manter esse encontro virtual. Então, hoje é o nosso primeiro meetup, para a gente poder falar sobre a acessibilidade na web, mas antes de passar a palavra para as estrelas da noite, né, para as pessoas que vão trazer o conteúdo para a gente, eu queria deixar só um recado, porque esse meetup ele surgiu também com a ideia para a gente poder lançar uma nova iniciativa e um novo evento que vai acontecer no dia 21 de maio. Então, eu gostaria de comunicar com vocês que no dia 21 de maio, já anotem na agenda, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos um novo evento que vai acontecer, um evento do Todos na Web, que nós vamos lançar diversas iniciativas, né? O objetivo é lançar cartilha de acessibilidade, uma nova pesquisa do movimento Web para Todos, novos trabalhos relacionados à TIC Web, né? Ao estudo dos sites governamentais. Então, esse evento ele já tem data para acontecer, dia 21 de maio, a partir das 10 horas da manhã, e vamos contar com uma série de especialistas, inclusive incluindo a Lia Carrilli, que é especialista em acessibilidade no Google, que vai contar também um pouco para a gente sobre o que o Google está tratando, está trazendo e estudando com relação à inovação e acessibilidade. Bom, então, o site do evento, né, ele chama todosnaweb.cweb.br, ele já está disponível, já está no ar esse endereço, então vocês fiquem à vontade, já podem começar a acessar. Bom, então eu vou passar a palavra para os nossos especialistas, né? Nós temos hoje a participação especial de dois especialistas, né? A Thalita Pagani e o Marcelo Salles. A Thalita Pagani ela é especialista em UX e acessibilidade web. Ela atua na área de tecnologia desde 2005. Ela possui mestrado em ciência da computação pela UFSCar, onde se especializou no projeto onde ela se especializou em acessibilidade para pessoas com autismo e desenvolveu o projeto Gaia, que é o Guia de Acessibilidade de Interfaces para Pessoas com Autismo. Ela integra o grupo de especialistas em acessibilidade do W3C Brasil e é Google Developer Expert em tecnologias web, além de fundadora e instrutora e consultora de acessibilidade na Utiliza Design de Interação. O Marcelo Salles, ele é designer, atuando há mais de 20 anos com produtos digitais. Ele atualmente está na superintendência do Itaú, com foco 100% em acessibilidade. Ele é idealizador de diversos projetos de acessibilidade, todos relacionados com acessibilidade digital, o acessibilidade.de e o guia WCAG. É professor convidado em cursos livres, pós e MBA na ESPN e na Belas Artes, e também é instrutor de acessibilidade na Mergo User Experience, e também é membro do grupo de trabalho de acessibilidade do W3C Brasil. Então, eu vou passar a palavra para os nossos especialistas, né? Eu só estou aqui para dar boas-vindas a vocês e deixar a nossa conversa toda na mão de vocês. Então, quem vai começar a apresentação é o Marcelo. Marcelo, obrigado pela participação, seja bem-vindo e o meetup é seu. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Thalita. Só para confirmar, tá ok o áudio? Alguém consegue confirmar para mim? Tá? Beleza. E então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela já para começar a apresentação, até mesmo para a gente não perder muito tempo e deixar para as perguntas mais para o final. Perfeito, aqui para mim já está compartilhado. Tá ok aí para vocês? Só Reinaldo, Thalita, tá aparecendo já? Beleza, fechado. Então vamos começar, gente. Boa noite a todos, obrigado pela presença aí de vocês. Espero que eu contribua
com uma motivação a mais para que vocês levem esse tema aí para a empresa de todos. Trabalhar com uma cultura de acessibilidade é realmente enriquecedor, mas também bastante desafiador. E eu e a Thalita, aí, a gente está nessa luta, não só somente a gente, né, o Reinaldo, todo mundo, claro, mas a gente está nessa luta aí dando cursos, treinamentos, na Mergo principalmente, e acompanhando esse tipo de atividade já há alguns anos. Enfim, a gente sabe, a gente discute o tempo todo que não é fácil, é realmente um trabalho de formiguinha, não dá para você fazer algo de uma forma solitária. Na verdade, você começa sozinho, mas você vai depender de um time e consequentemente, isso vai evoluir para uma cultura para toda a empresa. E é isso que a gente vai falar hoje. Vou começar aqui. E eu acho que não, a gente não vai ter tempo, eu pausa para as perguntas aqui no meio, né? Na verdade, vou fazer a apresentação direta e fica para o final, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem comentar no chat aí do YouTube e a gente responde depois na sequência, beleza? Vamos lá. Trabalhando com acessibilidade de forma estruturada. O Reinaldo já fez a apresentação, então eu não vou me apresentar de novo. Só vou compartilhar que essa apresentação vai estar disponível para todos fazerem o download no final, tanto a minha quanto a da Thalita, então não se preocupem caso vocês percam algum dos slides, mas segue o jogo aqui. Começando por uma pergunta, né? Por que as empresas falham ao aplicar acessibilidade? Existem diversos motivos e o que eu vou falar aqui, obviamente, não se resume, não é o resumo de tudo. Ele é bem uma pontualidade mesmo, apenas relacionada aos primeiros passos quando a gente trabalha com acessibilidade, mas não significa que é só isso que vai ser apresentado. Mas já é um bom caminho aí para a gente ter um norte quando se fala disso. O que normalmente se entende por acessibilidade digital? Esse é o primeiro gap ou a primeira desmistificação que a gente tem que ter com relação ao tema. Por quê? Porque normalmente quando se fala em acessibilidade digital, e é bom a gente frisar a acessibilidade digital nesse momento. Por quê? Porque a acessibilidade tem uma série de campos de atuação, tem a atitudinal, tem a arquitetônica, hoje especialmente a gente vai estar, e várias outras, né? Hoje especialmente a gente vai estar trabalhando com acessibilidade digital que atende o campo de aplicativos, sites, e qualquer outro tipo de aplicativos para desktop, qualquer outro tipo de interação digital que a pessoa tenha. Então, a partir desse momento aqui, a pergunta é: o que normalmente se entende por acessibilidade? Normalmente, uma dúvida, a resposta ela é baseada nisso, o desenvolvimento focado para pessoas com algum tipo de deficiência. Essa é um grande mito, porque, na verdade, a acessibilidade digital, principalmente, ela atende um amplo campo muito maior do que apenas as pessoas com algum tipo de deficiência. Tim Berners-Lee tem uma frase muito legal, que eu acho que a maioria das que estão assistindo aqui deve conhecê-la já, e essa frase é de 97, eu sempre gosto de frisar os anos, porque são coisas que são ditas desde o passado e a gente acabou fazendo as coisas do jeito errado, entre aspas, para ter esses problemas que a gente tem hoje de acessibilidade. Essa frase é: o poder na web está na sua universalidade, o acesso por todas as pessoas, independentemente de suas deficiências, é um aspecto essencial. É interessante dizer isso justamente porque ele coloca também, entre aspas, essa questão das pessoas com algum tipo de deficiência. A acessibilidade, ela contempla todo mundo. Então, o que de fato é acessibilidade digital é o que a gente tem que focar para trabalhar uma cultura de uma forma melhor. Basicamente, puxando até um trecho do próprio texto do W3C, dos Fundamentos de Acessibilidade, cujos links estão no slide e vão ser compartilhados com todos depois. A web é fundamentalmente projetada para funcionar para todas as pessoas, independentemente de seu hardware, software, idioma, local ou capacidade. Então, a acessibilidade digital, ela contempla tudo isso. Se a gente pegar conceitos do dia a dia, a gente pode imaginar responsive web, responsive web design, a gente pode pensar em content first, a gente pode pensar em omnichannel, que as pessoas estão falando bastante sobre isso. Tudo isso tem a ver com acessibilidade. Às vezes a pessoa não adquiriu um produto ou serviço não porque ela não consegue utilizar esse produto ou serviço, mas sim porque ela não entende ou compreende do que se trata aquele produto ou serviço.
alguns de nós, quando vai preencher algum formulário, vai preencher alguma coisa, temos uma série de dúvidas, e isso não está relacionado somente ao uso de uma tecnologia assistiva. Claro que quem está utilizando uma tecnologia assistiva fatalmente vai ter uma barreira a mais, mas normalmente essa barreira ela não se limita a uma tecnologia assistiva, essa barreira também se limita à compreensão da informação, à comunicação que a gente faz das informações que estão em tela, a organização do conteúdo, a arquitetura de informação é fundamental para eu ter uma correta acessibilidade do meu projeto, o conteúdo, a forma como eu distribuo esse conteúdo, enfim, tudo isso são parâmetros que regem uma boa acessibilidade digital. Acessibilidade digital, nesse caso, seria basicamente o acesso à informação. O acesso à informação feito por qualquer pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa, e nisso estão todas as pessoas com algum tipo de deficiência, independentemente do local que ela esteja acessando esse conteúdo. Hoje em dia as pessoas consomem conteúdo de diversos locais, pode ser num smartwatch, pode ser numa televisão com acesso à internet, pode ser o próprio site, pode ser o celular, enfim, a gente não sabe aonde a pessoa está consumindo o seu conteúdo, ele pode consumir de qualquer lugar, e o nosso objetivo como projetistas de conteúdo é justamente disponibilizar esse conteúdo para que ele seja visto em qualquer um desses ambientes, independente do lugar, e independentemente também da tecnologia assistiva que esteja sendo utilizada. Isso é acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade digital, ou seja, é muito mais amplo do que apenas algo focado em apenas pessoas com algum tipo de deficiência. É bom a gente sempre frisar essa questão. E por que é importante frisar? Porque a gente está falando de cultura de acessibilidade, e a gente só vai conseguir promover essa cultura dentro da empresa quando isso ficar na cabeça das pessoas, porque enquanto estiver no estereotipado, enquanto estiver focado numa percepção apenas, a gente não vai conseguir evoluir o cenário, a gente não consegue fazer com que as pessoas compreendam a importância daquilo no dia a dia. Como que eu não penso em acessibilidade? Ou melhor, né, como que eu identifico uma cultura tóxica do tema nas empresas? É bem legal porque esse é um texto da Sherry Byrne Haber, ela é bem, e ela escreve muitos textos, toda semana tem um texto novo dela, é muito legal o Medium dela, tem um link aqui compartilhado nessa apresentação deste texto exclusivamente que eu acabei me baseando nesse slide, lá ela se aprofunda muito mais do que eu vou me aprofundar aqui, mas é importante a gente frisar alguns tópicos, por exemplo, decisões e ajustes simples sempre são ignorados e não priorizados pelos times, principalmente pelos gestores de negócio que vão priorizar suas atividades ali na sprint. Quando isso não é feito, a gente já tem um problema grande, porque há um time por trás desenvolvendo determinadas soluções, mas essas soluções não estão sendo priorizadas no dia a dia. Então, a gente já tem um problema muito grande de acessibilidade. Na verdade, se vocês pararem para fazer uma comparação, isso não acontece apenas com a acessibilidade. É que hoje o tema é acessibilidade, mas fatalmente vocês vão identificar que tudo que a gente está falando de acessibilidade serve para as outras, para o cotidiano do seu dia a dia de desenvolvimento de qualquer produto ou serviço digital. A decisão de negócio prevalece em detrimento de decisões técnicas. Assim, a gente tem especialistas trabalhando e atuando com esse foco, mas sempre vem um gestor de negócio e dá aquela carteirada e aquela decisão acaba saindo na frente do que a decisão técnica. Isso é muito ruim também, isso identifica uma cultura tóxica e acaba prejudicando e minando todos os colaboradores que estão envolvidos no seu projeto. A gente teria que evitar esse tipo de situação. Se precisar cortar custos, os primeiros que são cortados são justamente os relacionados à acessibilidade. Isso é altamente complexo e complicado também, porque é comum. Vamos cortar os testes de acessibilidade, vamos cortar os testes de usabilidade com foco em acessibilidade. E assim vai, vamos deixar de fazer teste, vamos lançar o produto e depois a gente vê o que aconteceu. E assim vai indo. Isso também colabora bastante para a gente ter uma cultura ruim de acessibilidade no dia a dia. E não há possibilidade de trabalho remoto para PCDs, né? Tipo, ou seja, agora, principalmente nessa época que todos estão em casa, a maioria das empresas que já estão fazendo o trabalho remoto estão percebendo que é sim possível trabalhar de forma remota, e principalmente no caso de PCDs, quando você trabalha com a questão da inclusão, PCDs no seu dia a dia de trabalho, às vezes trabalhar remotamente é muito mais fácil para a pessoa, porque ele não vai ter que se deslocar no metrô lotado ou alguma coisa do gênero. A empresa também tem que ter essa consciência, os gestores também, porque isso contribui para essa cultura e disseminação do conteúdo. Não há funcionários com algum tipo de deficiência.
A empresa pode ter esse problema de disponibilizar o trabalho remoto e, às vezes, nem ter funcionário com algum tipo de deficiência, o que complica ainda mais. E eu não estou falando que o funcionário vai estar trabalhando numa situação voltada à acessibilidade. Na verdade, o dia a dia mesmo, promovendo a inclusão no ambiente, que facilita bastante essa compreensão das pessoas em torno disso. E, por último, não menos importante, não há evolução da inovação ou inovação além da WCAG. As pessoas, quando começam a estudar acessibilidade, fatalmente vai cair na WCAG. E ela é fundamental para a gente aplicar tudo. Mas ela não é o todo. Eu considero a WCAG como fundamental, mas por isso mesmo ela é o arroz com feijão. É o básico que você precisa fazer para atender os requisitos mínimos de acessibilidade num projeto digital. Mas a partir da WCAG, a gente começa a evoluir cenários. A partir do momento que a gente começa a testar com pessoas de fato, a gente começa a entender que a acessibilidade vai muito além das técnicas que a WCAG nos oferece. A WCAG nos oferece técnicas justamente para a gente ter um norte, mas não significa que aquilo é escrito na pedra. A gente tem que evoluir os cenários e, a partir dela, começar a desenvolver o nosso raciocínio lógico e melhorar cada vez mais a usabilidade dos nossos produtos, consequentemente, a acessibilidade também da informação. Isso também nos leva a uma outra questão. Não comprem tudo que oferece. Isso é importantíssimo a gente ter em mente e vai ficar mais claro para vocês. Eu não vou citar nomes de empresas aqui nessa apresentação, mas talvez alguns de vocês já façam determinadas associações. O que acontece? Normalmente, um fornecedor de uma tecnologia específica entra em contato com alguém da sua empresa. Esse entrar em contato com alguém da sua empresa, fatalmente, e a gente está falando de acessibilidade, fatalmente vai atender algumas questões relacionadas à compliance. A abordagem normalmente é: vocês não estão acessíveis perante a legislação e provavelmente vocês tomarão algum tipo de multa caso não tenha o seu conteúdo acessível. Essa é a pior abordagem que pode ter. E qual que é o problema? Vai pegar a pessoa que tem um desconhecimento do assunto, literalmente de calças curtas e, poxa, eu preciso fazer, senão eu vou tomar uma multa. E aí fica aquele pensamento, isso é muito ruim. É importante você conversar com especialistas, é importante você perguntar para usuários que utilizariam aquela tecnologia para saber se eles estão trabalhando com aquilo efetivamente. É importante a gente ter todo esse conhecimento, porque o desconhecimento gera compras desnecessárias muitas vezes e como eu falei no início, né, vocês devem estar associando isso com diversas outras questões além da acessibilidade, né? A acessibilidade é só um ponto inicial. A acessibilidade está em evidência hoje. Todo mundo está falando de acessibilidade. Então, por isso mesmo, para você tem que ter mais cuidado ainda quando você vê alguma solução de acessibilidade. Aquela solução, às vezes, ela atende uma situação parcial e não um todo. O problema é que muitas vezes ela é vendida como a solução do problema como um todo. E isso não vai acontecer de uma forma rápida e direta. É um processo, são muitas coisas a se pensar com relação à acessibilidade, vai ficar mais claro nos próximos slides que eu vou passar. No meio do caminho irão te oferecer os produtos milagrosos. Instale isso e você vai resolver os seus problemas. Não caiam nessa. Porque o que acontece? Isso normalmente vai criar uma dependência da sua empresa com aquela empresa fornecedora. Isso é muito complicado. Então, assim, o ideal é vocês trabalharem com... Documentação não falta, gente. Se vocês entrarem nas... A gente vai mandar diversas referências junto com esses materiais, mas se vocês consultarem especialistas, se vocês consultarem outras empresas, se vocês consultarem o material já existente, então fica muito mais simples de compreender essa situação. Não saiam comprando soluções simplesmente para atender situações de compliance, porque isso não vai atender a sua questão de compliance diretamente, até porque a legislação normalmente é baseada em interpretações. Então, mesmo que você atenda os 78 critérios da WCAG, ainda assim há brechas que faça com que você possa ser multado. Então, a visão, se for apenas compliance, vai ser muito complicado você atender. Na dúvida, não compre. Essa é a realidade. Vamos para o próximo aqui. Aí, ainda falando da questão de compliance, vamos trazer alguns exemplos que já aconteceram. Para quem não sabe ainda, o site da Beyoncé ele foi multado no ano passado e a Mary Connor
que ela é deficiente visual e ela é fã da Beyoncé, ela entrou com um processo, por quê? Porque ela não conseguiu acessar adequadamente os seus conteúdos. E o que, que ela não conseguiu acessar? Os menus eram inacessíveis, vídeos eram inacessíveis, links inacessíveis, imagens sem descrição, problemas comuns que a gente encontra em diversos sites hoje em dia. Não vou me aprofundar no caso da Beyoncé, porque tem um link aqui também, depois eu vou compartilhar para quem quiser, mas também se vocês colocarem no Google Beyoncé Accessibility, vocês vão achar tudo relacionado a esse caso específico. A Apple é uma referência em acessibilidade e, no entanto, ela foi multada também. Isso aconteceu no ano retrasado, em agosto de 2018, a Imelda Mendes, junto com outras pessoas, entraram com um processo justamente pelos mesmos problemas, textos sem redimensionamentos, imagens sem descrição, captchas inacessíveis, PDFs inacessíveis, formulários sem labels, problemas comuns que acontecem em diversos projetos digitais. Qual a diferença da Apple para a Beyoncé? A Apple já resolveu todos os problemas, porque a Apple ela sabe da importância disso. A Apple sabe que isso vai fazer com que ela traga mais consumidores para eles. Isso tem que ficar em mente das pessoas. Eu não estou resolvendo os problemas de acessibilidade como altruísmo. Eu não estou fazendo favor para ninguém. Eu estou fazendo porque é importante para os negócios. Vai gerar mais negócios para mim e mais pessoas consumirão meu produto. Simples assim. A diferença da Beyoncé para a Apple nesse caso foi justamente isso. A gente entra também agora como último exemplo da legislação, o Domino's. Não sei se todos ficaram sabendo desse caso, mas a Domino's também teve. O Guilherme Robles teve, ele é cego, ele tentou fazer o pedido de uma pizza em 2016 e não conseguiu. Qual é o problema aqui? A Domino's está desde então tentando provar na justiça que a legislação local, no caso a Section 508, que faz parte da ADA nos Estados Unidos, não contempla informações relacionadas à acessibilidade para sites. Por quê? Porque a Section 508 foi publicada antes da criação da internet, então da web como a gente conhece hoje, e aí gerou uma série de complicações, só que eles estão querendo provar na justiça que eles não precisam fazer seu site acessível. Aí vem a pergunta, o dinheiro que eles estão gastando nesse processo, eles já teriam resolvido o problema, por que eles estão mantendo isso ainda? Não tem sentido, eu também não sei a resposta, mas se vocês pesquisarem por Domino's e Accessibility, vocês vão achar muitas coisas a respeito também. Ainda relacionado ao campo de informações legais, isso são dados dos Estados Unidos, eu não tenho os dados do Brasil ainda, mas eu já estou em contato com o pessoal do Jus Brasil, inclusive eu vou fazer uma palestra semana que vem lá, e justamente para entender, para eles, na verdade, não vai ser lá fisicamente, mas justamente para entender se a gente tem dados parecidos com isso no Brasil. O que acontece? Isso daqui é um dado que eu peguei da Digital Accessibility Trends, um relatório muito bacana, e mostra o seguinte, o número de processos. Em 2013, foram 2.722 processos com relação a infrações no Title 3 da ADA e com ações judiciais. Em 2020, a previsão era de 17.020 processos seguindo esse fluxo. Previsão porque agora, com a questão do Covid, provavelmente vai ser menor, mas 17.020 processos. Se a gente pegar esses dados que estavam levantados aqui, isso equivaleria basicamente um processo a cada 30 minutos, só no ano de 2020. Ou seja, é processo para caramba. Isso se a gente for olhar para o lado de compliance, tá? Então, ou seja, se for para o lado de compliance, a gente sabe que é obrigação. A gente não tem esses dados ainda no Brasil, mas a gente sabe que algumas empresas já estão recebendo notificações, o próprio Itaú já recebe em algumas situações, mas isso ainda não ganhou uma visibilidade no mercado. Quando isso ganhar uma visibilidade no mercado, aí pode ter certeza que vai puxar um rodo aí atrás das empresas. Mas a gente não deve olhar a visão de compliance. A gente só tem que analisar esses dados como último caso e última situação. E aí traz uma outra questão. O que motiva uma empresa a aplicar acessibilidade, né? Ou pessoas, né? Normalmente tudo começa na culpa. Eu me senti culpado, já vou falar sobre isso, mas normalmente começa na culpa. As pessoas começam a falar, cara, todo mundo está falando de acessibilidade, não é possível, você não vai falar de acessibilidade, o que acontece? Você tem que falar, e aquilo vai trazendo uma culpa para em cima da pessoa, o que normalmente vai chegar na punição. Olha, se você não fizer, você vai tomar multa, etc, etc, o que consequentemente chega na exigência. O problema é que esses 3 primeiros estágios da pirâmide, eles tratam justamente de um fator legal e obrigatório. Tudo aquilo que a gente faz por obrigação, a gente não faz bem feito, a gente faz mal feito, a gente faz nas coxas, literalmente falando. Então, é importante a gente pensar além do aspecto legal e da obrigatoriedade, e a partir daí a gente começa a enxergar uma recompensa naquilo que a gente está fazendo. E a recompensa, nesse caso, ela não se dá apenas por ROI, o retorno financeiro, também vai se dar. Qual que é o problema aqui que
eu acho que é o maior ponto de discussão. Um retorno relacionado à acessibilidade, ele não é de curto prazo, ele é de médio e longo prazo. Eu gosto de fazer analogia com SEO. Quem costuma indexar as suas páginas, mecanismos de busca de forma orgânica, não vai ter um resultado rápido, 1, 2, 3, 4 meses. Vai ter um resultado a médio e longo prazo. Então, a acessibilidade ela também vai te trazer um resultado a médio e longo prazo. E só aí você vai começar a enxergar um retorno financeiro, mas isso se você fizer as métricas corretas. Além disso, eu também tenho retorno positivo perante a sociedade e propósito, porque quem trabalha com este tema naturalmente vai ter um propósito relacionado com relação a isso, que vai gerar naturalmente um encantamento. Quando você começa a perceber que aquilo que você está fazendo é muito legal, é natural você ter esse encantamento até você chegar na fase da inspiração. Eu vou falar mais sobre essas inspirações e benchmarks, mas vou dar um exemplo no setor financeiro, que é no caso do meu setor que é de atuação, que é o Itaú. Referências no mundo, temos o Capital One e o Bank of America nos Estados Unidos e o Barclays na Europa. Para vocês terem uma ideia, o Capital One, eles patrocinam eventos, eles têm painéis, por exemplo, no SXSW, nos últimos 2 anteriores, eles tiveram painéis com especialistas tratando de usabilidade e acessibilidade, eles teriam um maior ainda esse ano que foi cancelado. E o Barclays, para vocês terem uma ideia, eles têm um Twitter para falar de acessibilidade. Depois vocês podem pesquisar Barclays Access, que é o Twitter deles para falar de acessibilidade, em que eles falam, eles vendem acessibilidade para os investidores deles, eles estão na fase da inspiração, eles não estão mais adaptando o conteúdo dele para ser acessível ou não, eles estão vendendo para os investidores, é outro nível de conversa. E mais importante ainda, eles não dependem de plugins para isso. Eles fazem da forma correta web semântica, seguindo padrões já existentes, estabelecidos. Isso tudo depende da capacitação do time, isso ajuda bastante. São referências que eu tenho de mercado e que eu gostaria de chegar no nível deles, por exemplo. A maioria das empresas estão aonde? Entre a punição e a exigência, isso é fato, quando não na culpa ainda. Estruturando o tema dentro da sua empresa. Agora a parte realmente de como que a gente pode fazer isso a contento, né? Primeiro, tem um gráfico muito interessante aqui de uma consultoria chamada Global Disability Accessibility, onde você quer chegar. Né? Então, ele é muito legal porque ele te mostra o caminho onde as empresas normalmente começam no momento em que elas não estão com acessibilidade no radar. Ninguém está pensando nisso, todo mundo está falando sobre, mas ninguém dentro da empresa está falando sobre aquele tema. Consequentemente, isso traz o primeiro ponto de chegada do assunto dentro da empresa, que é o compliance. As pessoas começam a falar do tema através do compliance. Puta, vamos fazer porque senão a gente vai tomar uma multa. Isso é a maioria absoluta dos casos. Quando as pessoas começam a trabalhar de fato com essa questão, vai chegar no nível de competência. A empresa começa a enxergar competências e começam em áreas e pessoas e começam a adaptar conteúdos. Consequentemente, vai gerar uma capacitação dos times e a partir daí é onde você começa a enxergar oportunidades sobre isso. Até chegar nesse estágio, você ainda não vê oportunidades. E aí você considera tudo que você faz custo. E aí, consequentemente, você não aplica adequadamente. Quando você começa a entender que aquilo vai te gerar oportunidades, é o ponto de mudança em que a empresa começa a focar mais em acessibilidade. Até você chegar no nível da competitividade de mercado, que aí, pronto. Aí, se você é o primeiro da sua cadeia de atuação, fatalmente você vai se destacar antes que os demais. Então, é importante você ter esse tipo de visão também. Quem que é responsável por aplicar acessibilidade nos produtos ou serviços? Basicamente, todo mundo que está dentro da sua empresa. Começa na área de UX. A área de UX, por quê? Porque a gente está olhando a experiência para todos, mas não significa que outras pessoas não tenham responsabilidades. Por exemplo, a área de tecnologia é importante porque vai ter que adequar corretamente os padrões, aplicar corretamente, verificar se os fornecedores que a gente está atuando, inclusive de plugins e etc., também são acessíveis, porque imagina você criar uma página inteira e você depende de um plugin externo e aquele plugin não é acessível, então você também tem que ter esse tipo de cuidado. A área de qualidade de testes é fundamental. Eu sempre me orgulho da área de qualidade de testes quando eu falo do Itaú, porque realmente a gente tem muita coisa a crescer ainda, mas a área de qualidade de testes em especial, são quase 60 pessoas focadas exclusivamente em testes de acessibilidade, divididos entre videntes e cegos, e trabalhando em duplas e em squads diversas, né?
não é... se você olhar o tamanho do Itaú para 60 pessoas, é irrisório, mas 60 pessoas perante ao mercado é uma empresa que está realmente levando isso a sério. Nem toda empresa tem, e quando tem uma pessoa e divide o seu trabalho de acessibilidade junto com outras também. A área de marketing é fundamental porque eu tenho que olhar a acessibilidade de ponta a ponta. Quando eu lanço um produto no mercado, eu vou trabalhar a comunicação desse produto, e aí a comunicação vem através de e-mail marketing, banners, campanhas, etc. Tudo isso tem que ser acessível também para as pessoas em todos os pontos. Área de negócios, porque vai priorizar as atividades, pensar em histórias dos usuários, é o que define definition of don'ts, definition of reds, tem que ter isso relacionado à acessibilidade, senão não vai para frente, senão não é priorizado. Tem que ter nos DODs e nos DORs. A área de jurídica, que vai olhar o compliance como um todo, atendimento, eu lanço um produto no mercado, a pessoa adquire esse produto. Será que a minha central de atendimento está preparada para atender todos os tipos de pessoas? Eu tenho que olhar isso também. Gestores. Tudo começa nos gestores. Se os gestores não priorizarem as atividades e não der autonomia para os times, fatalmente vocês não vão conseguir aplicar também. Então, se tiver gestores assistindo aqui, acreditem nos seus funcionários e façam com que eles atuem com relação à acessibilidade, porque dessa forma você vai evoluir. E o usuário, a gente não pode esquecer que a gente também é usuário. Às vezes a gente tem um produto da empresa, só que a gente usa da empresa concorrente. Parem e perguntem, por que eu uso do concorrente e por que eu não uso o meu próprio que foi lançado? Tem algum motivo aí. E um desses motivos pode ser a acessibilidade. Pensem nisso. Devemos ter um time centralizando todas as informações? Basicamente, sim e não, né? Já dando um spoiler aqui, porque o que acontece? Você tem algumas vantagens, que seria, numa empresa maior, funciona muito melhor o modelo de governança, né? Pessoas e times saberão a quem recorrer. Você precisa ter uma visão global e não especialista para ter essa centralidade. Eu preciso olhar o todo e ajudar todas as pessoas. É o papel do Accessibility Champion, que a gente chama. Fora do Brasil, é Accessibility Champion. Aqui no Brasil, esse conceito ainda não é muito difundido. Tem um artigo que eu escrevi sobre isso, depois eu falo mais. Mais fácil obter recursos, porque se você depender de recursos e tiver uma área centralizadora, vai ser muito mais fácil você adquirir recursos e solicitar os stakeholders sobre isso. Se você tiver descentralizado, vai ser muito mais complicado você justificar isso, e uma maior sustentabilidade nas aplicações, isso é importante também. Desvantagens que a gente tem com relação a isso: se não for bem implementado, vira gargalo. Fato, a área vai ser gargalo, e isso tem que ser muito bem implementado e muito bem coordenado com todos os times. Se for um time único, será complicado criar uma cultura de acessibilidade, porque você precisa disseminar isso, então é importante você ter pontos focais em outras áreas. Se não tiver, vai ser complicado. Os times podem não respeitar decisões. Então, você tem uma área centralizadora que cria demandas, que cria soluções, quando você passa para os times não respeitam. Pronto, temos um problema aí. E se não tiver apoios de outras áreas, será um time sem sentido. Vai ser um time que vai ficar no limbo fatalmente, então é bem complicado também. Qual que seria o modelo ideal? Um time centralizado em conjunto com pontos focais em áreas diferentes, porque aí você tem essa centralização e conversa com os times que distribuem tudo isso para as demais áreas. Isso funciona bastante, principalmente se você está numa empresa grande. É importante, né? Coloquei até, frisei ali, a centralização do time precisa estar com pessoas que dominam todos os campos de atuação, e cada ponto focal tem que ser especialista do seu tema de atuação. O ponto focal do jurídico tem que entender de legislação relacionada à acessibilidade. O ponto focal de design tem que entender muito bem de interação humano-computador. O ponto focal de marketing tem que entender muito de conteúdo e fazer essa associação com acessibilidade. Então, todos os campos você tem que ter um relacionamento de especialistas com as informações relacionadas à acessibilidade. Se você não tiver isso, você não vai conseguir aplicar de uma forma adequada. Incluir também é muito importante, incluir pessoas dentro da sua empresa com algum tipo de deficiência. Porém, a gente tem que saber identificar os perfis de atuação das pessoas. É importante a gente ter esse tipo de situação, e isso vai ser papel do gestor. Por quê? Porque é muito comum a gente ter a visão de que vamos contratar uma pessoa com algum tipo de deficiência para trabalhar a acessibilidade da minha empresa. Parou aí. Porque o que acontece? Você está estereotipando a situação, e nem todas as pessoas com deficiência querem trabalhar com acessibilidade. As pessoas têm suas características, suas habilidades e suas particularidades, e cabe ao gestor identificar isso do seu time e saber quem que realmente está a fim de trabalhar com aquele tema e vai evoluir esse cenário. Porque se o gestor simplesmente apontar o dedo, você vai fazer isso, e o cara não gostar,
não vai para frente. Então, também é um papel do gestor identificar isso também. A acessibilidade é para todos, a gente não pode esquecer. O que eu preciso conhecer para trabalhar com acessibilidade? Esse é o artigo que eu escrevi, tá o link aqui também, falando sobre o quanto a gente precisa de mais profissionais falando sobre o tema acessibilidade nas empresas. Por exemplo, eu estou falando aqui por conta das minhas experiências que eu tenho, a Thalita está falando por conta das experiências dela, outras pessoas falam do tema também por conta das experiências, mas dentro das empresas, de fato, a gente tem pouquíssimas pessoas que detêm esse conhecimento, a gente precisa de mais pessoas falando disso. Aqui é um resumo da certificação internacional ACPACC, que faz parte do IAPP, que é o International Association of Accessibility Professional, são certificações internacionais. O resumo é isso, 40% do conteúdo é relacionado a deficiências, desafios e tecnologias assistivas, e é bom a gente frisar que tecnologias assistivas é tudo, tá, gente? Por exemplo, o celular que você usa é uma tecnologia assistiva, ele está te ajudando, certo? O computador que você usa, ele, de certa forma, ele também é uma tecnologia assistiva. A gente limita tecnologias assistivas sempre para leitores de tela, bengala, óculos, situações que relacionam a pessoas com deficiência. Mas se a gente pensar amplamente, o que você está usando na sua frente, o YouTube que vocês estão utilizando para assistir, para mim assistir agora é uma tecnologia assistiva, ele está te ajudando em alguma coisa. A gente começa a explanar muito mais os cenários, começa a entender e ter uma percepção muito melhor e mais rica da situação, do que é acessibilidade digital. 40% do conteúdo traz essa questão relacionada à acessibilidade e design universal, e 20% do conteúdo é relacionado às normas, legislações. É importante a gente conhecer as legislações de outros países, é fundamental, principalmente quando você trabalha numa empresa com representação internacional. E a questão do nível de proficiência, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é bem legal que a Glenda Sims, ela escreveu um artigo muito bacana, ela é líder de acessibilidade da GQ. A GQ é uma consultoria norte-americana renomada e possui muitos conteúdos a respeito de acessibilidade, e ela escreveu um artigo muito legal que eu linko no meu artigo, para quem quiser se aprofundar, com os níveis de proficiência que as pessoas precisam conhecer para se aprofundar como especialista de acessibilidade. E é importante ter esse nível de entendimento justamente para saber como eu lido com essas questões dentro da minha empresa. Tem uma frase muito legal da Glenda Sims que é essa: ter uma carteira de motorista não o torna um campeão mundial de corrida. Isso se assemelha a muita coisa, né? Tipo, não basta o cara ser doutor, não basta o cara ser formado não sei no que, ou ter uma certificação internacional, que isso vai fazer dele um especialista. Não, o especialista ele só vai ser formado com o tempo de maturação dentro das empresas. Ele não vai ser formado com um simples currículo, um portfólio, alguma coisa assim. O que, consequentemente, traz o nível de conhecimento técnico das áreas. Por isso que a acessibilidade é difícil de se aplicar nas empresas. Por quê? Eu preciso ter um conhecimento de design, UX, UI, branding, a parte de conteúdo. Eu preciso conhecer bastante texto, inclusive o UX Writing, que está aí hoje em dia, documentações, imagens, vídeos, textos, eu preciso saber como aplicar adequadamente. Tudo isso é do gerador de conteúdo. A equipe de desenvolvimento precisa conhecer muito, muito a fundo Web Standards. Infelizmente, a maioria dos desenvolvedores subestimam demais o HTML. É muito comum você ver a pessoa falar, eu manjo de HTML. Na hora que a gente vai ver o código, a gente vê que ele não manja tanto assim. Então, é importante a gente identificar essa questão dos padrões, porque os padrões são fundamentais e HTML não deve ser subestimado. É uma linguagem de marcação, não é de programação, mas muito rica e precisa ter o seu valor ali reconhecido. Mobile, tanto web quanto nativo, hoje em dia as documentações tanto do iOS quanto do Android já possuem muitas informações de acessibilidade, dá para você pegar muita coisa que já está escrita lá. E aplicativos para desktop, só que aí tem um detalhe, no caso dos aplicativos para desktop, vamos supor que você desenvolve uma ferramenta exclusiva para acessar. Você vai para outro padrão, além da WCAG, que é a UAAG, que é User Agent Accessibility Guidelines. Você tem que começar a estudar outro tipo de parâmetro, então é importante você conhecer isso também. E testes, quem trabalha com testes, né? Testes de usabilidade com foco em acessibilidade, testes de web, testes de mobile, testes para aplicativos de desktop, documentações, como que eu transformo PDFs acessíveis, PPTs acessíveis e qualquer outro tipo de documento. Percebam que, assim, são vários campos de atuação e o conhecimento do todo é muito difícil você ter no mercado. Por isso que você vai ter que ter pontos focais em cada área de atuação com o entendimento de acessibilidade também. Em que momento que eu aplico acessibilidade nos meus projetos? Tem um tweet aqui da Amy Hoop que é muito legal.
A acessibilidade não é algo que você pode deixar para o final, ela precisa fazer parte de todas as suas decisões envolvendo todas as pessoas e todas as disciplinas. A Amy Hoop, ela foi designer de serviços do gov.uk, hoje ela está numa outra empresa que eu não me recordo o nome, mas é bem legal essa frase dela porque se assemelha a tudo que a gente tem no dia a dia, o que nos traz essa questão. Acessibilidade não é uma feature. Eu não deveria aplicar acessibilidade na sprint 5. Por quê? Porque quando chegar na sprint 5, fatalmente eu vou ter que refatorar coisas de acessibilidade. Então, o ideal é fazer com que a acessibilidade esteja na sprint 1, ou melhor, na sprint 0, ainda no planejamento. Porque aí sim a gente começa a diluir todas as questões relacionadas à acessibilidade. Senão, quando você chegar na sprint 5, na sprint 10, na sprint 15, você vai ter que refatorar coisas. E refatorar coisas é o que aumenta o custo. Você vai ter mais tempo para refatoração, você vai ter muito mais coisas a fazer. E o mercado, como está se movimentando? Agora é o bloco final aqui, eu acho que eu já estourei meu tempo, né, Reinaldo? Vou tentar correr aqui, mas, Thalita, desculpa, mas eu vou acelerar aqui. O mercado, como está se movimentando com relação a isso? Aqui eu não vou ler todo esse conteúdo, depois eu vou compartilhar para vocês terem acesso, mas basicamente faz parte do artigo que eu escrevi, que foi uma pesquisa que eu fiz em como as empresas estão se mexendo com relação a isso. Isso aqui é uma vaga aberta pelo pessoal do Spotify, com um salário de $125.000 por ano para trabalhar em Nova York. Tá bom, né? Acho que deve ter um monte de gente agora querendo trabalhar lá em Nova York no Spotify para ser lead de acessibilidade. Qual é o conteúdo que eles trazem, por exemplo? Definir boas práticas, priorizar e disseminar em todos os profissionais, estabelecer e governar padrões técnicos de design, qual o conhecimento que precisa, conhecimento profundo do WCAG 2.x, 2.1, 2.0, ARIA, é fundamental ter conhecimento da parte de código ali, adaptações, o conteúdo rico, conhecimento profundo em leitores de tela, além de design de pesquisa, você se sente à vontade com padrões web, dispositivos móveis, todos, eu estou lendo esses, mas todos vão se repetir. A partir daí, depois vocês podem consultar de uma forma melhor. Aí eu quero passando rapidamente, o Google está contratando Manager Accessibility Experience, a Apple está contratando Accessibility Insights Analyst, o Facebook Chief Accessibility, Atlassian, para quem trabalha com Gira, Confluence e sabe que esses softwares não são acessíveis, a Atlassian está contratando profissionais justamente para tornar esses aplicativos acessíveis, ou seja, as empresas estão sim se movimentando com relação a isso. A BBC é um caso à parte, porque a BBC a equipe de acessibilidade oferece suporte a uma rede de mais de 200 Accessibility Champions. Eles têm mais de 200 Accessibility Champions distribuídos em áreas diferentes lá para trabalhar com relação à acessibilidade. E aqui eles estão contratando um Change Coordinator Accessibility, ou seja, o cara que vai coordenar mudança entre esses times. A BBC é um exemplo clássico para quem já consultou, por exemplo, o manual deles de mobile para acessibilidade, já sabe do que eu estou falando. Aqui é um trecho que eu peguei no site deles, eu não vou ler esse trecho, que é basicamente o que eu já falei. Capital One, que é um concorrente do Itaú, eu só vou ler essa primeira linha de contratação deles. À medida que o cenário digital continua evoluindo e se reinventando, nunca foi tão importante garantir que qualquer pessoa interessada em fazer negócios conosco possa ter sucesso. Só isso daqui já chama a atenção e já traz um brilho nos olhos, né? Porque está trabalhando de fato como a gente deveria trabalhar com acessibilidade. E o Barclays, que é o que eu falei como referência maior, tem essa questão aqui. A nossa ambição é nos tornarmos a empresa FTSE mais acessível e inclusiva. Para quem não sabe o que é FTSE, são as 100 maiores empresas na Bolsa Londrina. Na verdade, o Barclays já é a empresa mais acessível e inclusiva dentro dessa lista, eles só vão se manter. Então é importante frisar. E eles já têm membros trabalhando desde 2012, né, com relação à acessibilidade, já uma equipe. É importante a sua empresa ter equipes desse tipo também, que senão você não vai conseguir crescer com isso. Agora, só rapidamente o meu caso dentro do Itaú, e aí a gente já encerra aqui, que é como que eu comecei a estudar o tema. Eu vou fazer rapidamente, porque depois vocês podem fazer mais perguntas. Eu comecei com isso aqui. Um vídeo, não foi um vídeo no YouTube, na verdade eu estava presencialmente, foi num evento chamado Frontin Sampa, em que o Horácio Soares e o Clécio Bacchini chegaram lá no palco e os dois meteram o pau no site do Itaú. Isso foi em 2012, eu estava na equipe da TI. Eu estou no Itaú desde 2008, há 12 anos. Os 6 primeiros anos eu estive na tecnologia e os 6 últimos eu estou em UX. Minha formação é desenho industrial, sou designer por formação. Mas em 2012 eu estava na equipe de tecnologia e estava lá nesse evento, Frontin Sampa, e eu me senti
literalmente quase um lixo, porque eu ouvi demais, eles meteram pau literalmente muito, muito, muito no site, e eu falei, porra, por que eu não pensei em acessibilidade ainda? Esse foi o ponto da culpa, e a partir daí que eu comecei a estudar mais o tema. Me chamou muita atenção. Hoje em dia eu sou amigo do Horácio, sou amigo do Clécio, a gente participa de eventos juntos, mas na época eu estava lá como espectador e foi muito rico. Eu fiquei com vergonha, virei meu crachá para ninguém ver que eu era do Itaú, justamente fui embora daquele momento lá. Aqui é um resumo da minha história lá no Itaú, não vou ler também tudo isso daqui, mas resumindo tudo é o seguinte, eu comecei no Itaú em 2008, 2012 foi meu primeiro contato de fato com acessibilidade nos projetos do banco, e desde então, todo ano eu venho aplicando um projeto ou outro. Mas o que é interessante? Mas sempre fazendo outras coisas. Só em 2018, devido à minha gestora, a minha ex-gestora, minha ex-coordenadora, Tati Mami, se ela estiver ouvindo aqui, beijo, Tati, porque foi ela que meio que mudou a minha carreira, literalmente. Ela identificou essa capacidade que eu tinha para falar sobre o tema e ela me colocou como ponto focal para falar do tema lá dentro do Itaú. Então, de 2018 para cá, eu não faço outra coisa senão olhar todos os aspectos relacionados à acessibilidade. E aí, isso facilitou bastante eu conhecer sobre tudo, né? Sobre como que a gente aplica e tudo mais. Temos gaps? Claro que temos. E vamos continuar tendo por um bom tempo. A gente só agora, esse ano, que a gente vai começar a fazer um planejamento efetivo, né? Porque, para vocês verem, o tempo que vai passando é muito complicado se vocês não dão a seriedade necessária para o assunto. Mas é importante mesmo para todos saberem que, assim, todo mundo está no mesmo barco. É importante todo mundo começar de algum lugar. E o último case aqui, que é o do próprio Itaú. Hoje, o que acontece? Hoje eu tô na equipe de Design Ops dentro de CX, Consumer Experience, para quem não conhece. E aí, dentro de lá, eu desenvolvo uma série de materiais. Tem vários materiais que já estão prontos. Eu não vou entrar em nível de estratégia aqui, não posso, né, em alguns casos, mas o geral é isso. A gente tem um manual de acessibilidade, e nesse manual a gente contempla checklists, especificações, documentações, referências, a gente faz check-up dos produtos, a gente tem um trabalho externo com personas inclusivas, a gente tem um trabalho sobre testes com pessoas com algum tipo de deficiência, justamente para evoluir nossos cenários. A gente tem uma guilda para trabalhar do assunto que está evoluindo a cada semana. Eu faço uma consultoria todas as terças-feiras. Nessa consultoria eu ajudo todas as pessoas do banco inteiro, sempre que eles vêm com dúvidas, e eu posso garantir que isso é a melhor forma de aprendizado. Eu aprendi pra caramba, porque tinha várias questões que as pessoas traziam para mim e eu não sabia responder. Eu simplesmente chegava assim, cara, isso eu não sei, vamos pesquisar juntos. E foi a melhor coisa, porque eu aprendi muito, muito, muito consultorias. Recomendo todo mundo criar uma consultoria dentro e ter um ponto focal e a partir dela evoluir o cenário. Temos newsletters para falar sobre o tema e a capacitação dos times. Esse é o único ponto que eu tá em amarelinho ali, porque eu vou destacar esse ponto, que é o último, praticamente o último slide aqui. Isso é a capacitação lá dentro do Itaú. Eu faço capacitação para todos os times: marketing, tecnologia, qualidade, UX, design, compliance, negócios, fornecedores. É fundamental a gente também fazer capacitação dos fornecedores, porque eles estão atuando dia a dia das empresas. E basicamente esse foi o resultado em 2019. Só dentro do Itaú foram quase 2.000 pessoas capacitadas em workshops de 8, 4 horas, 2 horas e 1 hora. Fora o trabalho que eu faço além do Itaú, dando palestras em eventos e em outras empresas, mas dentro do Itaú foi quase 2.000 pessoas apenas no ano de 2019. Aí esse ano a gente tem outros desafios. Mas, mesmo assim, tem um longo caminho a se percorrer ainda. Isso é a mensagem final. Por mais que você faça, sempre vai ter mais coisa para fazer. Eu vou encerrar a apresentação com uma frase que eu acho muito legal, do Frank Caimero, que é um designer, e ele tem essa frase que eu acho genial. Pessoas ignoram design que ignora pessoas. Então, não devemos ignorar pessoas nos processos. Eu acho que a Thalita vai trazer um pouquinho desse ponto aí na fala dela. Desculpem estourar o tempo, pessoal. Eu agradeço. A apresentação vai ficar disponível para vocês através do link que já está compartilhado aí. Valeu, obrigado. Não, muito legal a sua apresentação. Acho que entender como as grandes empresas estão lidando com essa questão da acessibilidade é muito importante, porque a gente percebe que tem, principalmente, muito desenvolvedor que se sente de mãos atadas porque não consegue fazer nada, porque chega no gestor, o gestor não abraça a ideia, e você conta uma experiência muito legal de um gestor que abraçou a sua ideia e você está movimentando um monte de gente dentro
de um banco gigantesco, né? Então, bem legal essa sua experiência. Então, agora eu queria chamar a Thalita para que ela possa fazer a apresentação dela e eu, mais uma vez, agradecer ao Marcelo e agradecer também a Thalita por participar desse webinar. E, bom, Thalita, bem-vinda, ao webinar é seu. Boa noite, Reinaldo, Marcelo. Parabéns, Marcelo, pela apresentação, super enriquecedora. Com certeza, nossos temas, né, são bem complementares, a gente está sempre bem alinhado. Eu vou compartilhar minha tela aqui, né? A intenção é que, da minha apresentação, é falar especificamente sobre cultura de acessibilidade em pequenas e médias empresas. Então, os nossos temas ali, né, o meu e do Salles, eles são bem complementares, porque ele trouxe uma perspectiva com relação ao Itaú, que é uma grande empresa, e eu vou trazer a minha experiência aí, trabalhando sempre em empresas de pequeno e médio porte, mostrando que sim, é possível a gente fomentar, promover, incentivar toda uma cultura, uma mentalidade mesmo voltada para a acessibilidade, independente do tamanho da empresa que você está atuando. O Reinaldo já me apresentou, então também vou pular esse slide de apresentação, mas aqui eu tenho os links, inclusive, do meu projeto Gaia, para quem quiser conhecer mais a respeito. E eu tenho 15 anos de experiência na área de tecnologia e ao longo desses 15 anos eu já passei por várias funções. Eu trabalhei muitos anos como web designer e front-end, na época que a pessoa atuava nas duas funções. Também já trabalhei com a parte de testes, né, de análise, como analista de testes, que é QA. Já fui analista de requisitos. Depois eu migrei totalmente para o X e eu, ao longo desses anos, eu sempre trabalhei em empresas que tinham de 50 a, no máximo, 600 pessoas. E em cada uma dessas empresas, eu procurei trazer ali, fomentar a acessibilidade, o conhecimento sobre o assunto de algumas formas. E aí eu quero passar os meus aprendizados e até as barreiras que eu tive ao longo desse caminho. Bom, o que eu vou compartilhar então o que eu aprendi ao levar a acessibilidade para dentro das empresas. E primeiro, assim, vou falar da minha perspectiva, o que é a questão de cultura de acessibilidade, né? A gente fala muito sobre a cultura, mas é importante a gente entender que quando a gente fala de cultura de acessibilidade, é ter o conhecimento, o pensamento da acessibilidade como uma mentalidade dentro da empresa. Então, ela não vai ser uma área ou não vai ser um conhecimento que só algumas pessoas detêm ou é só um departamento, uma pequena equipe que faz. Não, todos os níveis da empresa, pessoas de diferentes departamentos, têm o pensamento de acessibilidade como realmente uma missão, como uma parte da missão e do propósito da empresa. Ela não pode ser só um item que tenha uma pequena parte da empresa que esteja comprometida, que esteja despendendo esforços. É a mesma coisa de se preocupar com a experiência do usuário. Hoje em dia, a gente já tem uma maturidade maior no conhecimento sobre o X, de que o X permeia todos os departamentos de uma empresa e vai até na questão de atendimento ao cliente, até da forma como a pessoa consegue chegar até o contato da sua empresa. Não se resume somente ao produto ali, né? Aquele serviço digital que você está oferecendo. E por isso mesmo que a acessibilidade ela tem que estar presente nas políticas da empresa, na missão, nos valores, nos processos também. Então, processos não somente da parte do desenvolvimento de tecnologia, mas mesmo a questão da acessibilidade digital, ela tem que estar presente ali em processos de recrutamento, de de marketing, de comunicação dos seus conteúdos e dos seus serviços. E isso é independente, assim, isso não é só para uma grande empresa. Mesmo que você trabalhe numa empresa pequena que atende somente ali, desenvolve soluções de software, de aplicativos, somente para a sua cidade ou para a sua região, ainda assim você tem que estar pensando em acessibilidade, porque quando você não tem uma solução acessível, você vai estar deixando muitas pessoas de fora. É como se você estivesse falando que essas pessoas, como se você estivesse barrando essas pessoas de poder usar, consumir aquele produto. Imagina justamente nesse momento em que muitas pessoas estão precisando utilizar de forma massiva somente soluções digitais para conseguir trabalhar, se comunicar com
com os seus colegas. Vocês imaginam se essas soluções não forem acessíveis, se uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de transmissão de vídeo, ela não for acessível? Você está simplesmente falando para aquela pessoa com deficiência ou com alguma barreira que ela simplesmente não pode fazer o trabalho dela, ou que ela, se você tem um site ali do supermercado, da sua vendinha local que está se propondo a fazer delivery e ele não está acessível, você está falando para uma pessoa com deficiência que ela não consegue simplesmente fazer compra de mantimentos, de suprimentos básicos para ela conseguir se alimentar. Então, é muito importante a gente entender também o impacto de que as nossas soluções causam, afetam as pessoas quando elas não são totalmente acessíveis. E o que acontece? Quando a acessibilidade não está na cultura da empresa, a gente tem muito um desalinhamento entre os departamentos. Então, aqui eu estou apresentando uma linha toda curva, né? Ela tem uma curva nos pontos altos e os pontos baixos dessa curva são esses desalinhamentos. Eu coloquei algumas bolinhas ao longo dessa curva para demonstrar, cada bolinha demonstrando um departamento. Então, a gente começa um ponto falho na parte de negócios, que não temos requisitos que contemplam pessoas com deficiência ou que contemplam barreiras. Mas aí o time de design, já nos pontos altos da curva, é uma pessoa mais engajada e resolveu se preocupar com questão de cores, fontes e animações acessíveis. Mesmo sem conversar com a equipe de design, tinham pessoas do desenvolvimento que se preocupavam e fizeram o desenvolvimento do código semântico e validaram a acessibilidade. Mas aí a gente tem uma queda de novo, porque a equipe de testes não faz os testes de acessibilidade e o marketing depois ele não usa as mesmas cores acessíveis validadas pela equipe de design e não descreve as imagens nas redes sociais. Então a gente vê que assim algumas pessoas têm um esforço, uma preocupação, mas se toda a empresa não está alinhada, a gente vai ter esse descompasso e a gente não vai ter a acessibilidade total para tudo que a empresa está oferecendo. E aí, quando a acessibilidade é parte da cultura, um complementa o outro. Então, o pessoal de negócios faz os requisitos que contemplam pessoas com deficiência, com outras características, e também contempla critérios de sucesso da WCAG. A equipe de design depois se baseia nesses requisitos também para projetar soluções e segue boas práticas de design acessível. O pessoal de desenvolvimento se baseia também nos requisitos e na documentação de design e desenvolve também componentes acessíveis. Esses requisitos, na próxima etapa, vão virar critérios de aceite nos testes. Então, o pessoal dos testes está usando também os requisitos acessíveis para falar assim, olha, eu sei o que eu tenho que testar, o que eu tenho que verificar. E também fazem testes manuais e automáticos. E, por fim, a gente tem a questão de departamentos como marketing, design e conteúdo, que estão todos combinados, alinhados, para usar cores, fontes e elementos gráficos que são acessíveis, além de também descrever as imagens que são usadas nas redes sociais. Então, que a acessibilidade digital vai muito além de só o seu aplicativo ou somente o seu site. Está também na forma com a qual você se comunica. E se um produto digital ele tem a missão de facilitar o acesso das pessoas a um determinado serviço, como, por exemplo, o aplicativo do supermercado ou do banco, mas essa solução ela é inacessível, a gente pode dizer que esse produto digital ele está falhando já no seu propósito. Então, ele não está facilitando o acesso das pessoas ao serviço, se ele tem uma barreira de acessibilidade. E quando a gente pensa também em questão de cultura, a gente ajuda a eliminar essa famosa pergunta de quando que a gente tem que fazer acessibilidade? Que o Salles até falou que todo mundo joga só para uma parte lá no final do processo, mas que a gente tem que estar pensando ao longo de todo o desenvolvimento e até antes disso. Então, não existe momento de fazer acessibilidade. É a mesma coisa que ele falou, ela não é funcionalidade, ela é um requisito, né? É até um critério de qualidade do seu produto, e isso não é só isso não é uma coisa subjetiva. Para quem trabalha na empresa de software e segue normas da ABNT e da ISO, a acessibilidade está lá como critério de qualidade. E ela tem que permear todo o projeto, desde o início até após a entrega, na parte também de você dar suporte para as pessoas. E por onde começar? Então, assim, nossa, mas eu quero começar a acessibilidade na minha empresa, mas eu não tenho autorização, eu não tenho permissão, o que eu devo fazer primeiro?
antes de começar a ter qualquer iniciativa, é muito importante você conhecer as barreiras, porque cada empresa muitas vezes tem alguma dificuldade para começar o assunto de acessibilidade e muitas vezes essas barreiras elas são devido principalmente à falta de conhecimento. As pessoas não sabem o básico sobre acessibilidade, elas podem ter receio e elas têm dúvidas genuínas, não é porque elas não se preocupam, não é porque elas não querem. Outro problema também, outra barreira muito recorrente que eu passei muitas vezes por isso, é ver que as pessoas não reconhecem a importância da acessibilidade. A mesma coisa que o Salles comentou, eu também me baseei naquele artigo da cultura tóxica de acessibilidade, então, vamos cortar, não tem tempo de fazer, isso toma muito tempo, que também é decorrente de falta de conhecimento, a resistência para seguir as orientações, então por que eu tenho que fazer isso? Mas é necessário? E uma frase que eu também já ouvi, e agora que eu estou trabalhando como consultor, eu também ouço, que é a acessibilidade tem alto custo, por que eu deveria investir nisso, por que eu deveria fazer, qual que é o retorno que eu vou ter? Que isso também é um outro conceito errado que a gente tem sobre acessibilidade. É, em seguida, é muito importante você montar um grupo de trabalho, uma força-tarefa, né? Não ficar vocês, uma pessoa sozinha tentando fazer as coisas. Esse grupo não precisa ser grande, pode ser um grupo de 3 pessoas. Mas é importante ter um ponto focal, né? Ter algumas pessoas que vão trabalhar, inclusive em mais de um departamento, para começar a promover a cultura de acessibilidade. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa de design, uma pessoa do departamento pessoal e uma pessoa de comunicação. Então, um time que seja diversificado, ainda mais porque se for numa empresa grande, você não vai conseguir juntar muitas pessoas para conseguir fazer isso. E sendo o ponto focal de acessibilidade, não significa que vai ser uma área centralizadora. Significa que vocês vão ser pessoas referências que vão ajudar, que vão ensinar e que nesse primeiro momento vão tirar dúvidas das pessoas com relação a conteúdos, a como implementar, como fazer determinadas coisas, como trabalhar a acessibilidade na questão de design, como trabalhar ali na questão de recrutamento de profissionais de tecnologia com deficiência e outros aspectos. E também, o Salles até comentou ali sobre a acessibilidade clandestina, né, que é a gente começar a fazer as coisas sem pedir autorização, e eu também fazia muito isso, então eu sempre fiz acessibilidade clandestina e depois eu mostrava os resultados, né, que aquilo não tinha impactado no meu trabalho e que, inclusive, tinha melhorado o produto e tinha trazido resultados. Então, você pode começar a adotar hoje boas práticas de acessibilidade e documente o que você tem feito, documente resultados também disso. Se você melhorou um formulário e esse formulário passou a dar menos problemas porque você tornou ele mais acessível, se você mudou determinadas cores e colocou cores acessíveis que ajudaram até a aumentar a conversão ali sobre naquele determinado botão. Então, documente para depois você apresentar e até mostrar para as pessoas como é possível fazer. Então, na parte, por exemplo, de design, você pode começar escolhendo cores acessíveis, que se você é responsável por fazer essa escolha da paleta de cores ou o seu time, vocês não precisam pedir autorização para fazer uma paleta acessível. Simplesmente façam. E também fazer documentação de acessibilidade no design system da empresa, se a empresa tiver. Na parte do desenvolvimento, você pode usar ferramentas de verificação de acessibilidade ao nível de código, já como parte embutida do seu processo de desenvolvimento. Na parte dos testes, quem trabalha como analista de testes pode fazer testes de acessibilidade automáticos e manuais, usando guias de verificação, usando checklists e algumas ferramentas também que vão ajudar. E o pessoal da parte de conteúdo pode começar descrevendo as imagens na rede social. Então, essas iniciativas que vão sendo adotadas aos poucos já fazem com que a empresa comece a avançar nessa questão da cultura. E aí agora, como que a gente trabalha aquelas barreiras que eu comentei? Bom, a falta de conhecimento. Se as pessoas não sabem o que é acessibilidade, o que elas têm que fazer, por onde elas têm que começar, compartilhe esse conhecimento. Se você sabe, se você pesquisou sobre o assunto, ao longo da minha carreira eu percebi que como fazer palestras e treinamentos internos
num treinamento que às vezes durava menos de 1 hora, já era suficiente para começar, para fazer as pessoas entrarem naquela parte de encantamento que o Salles comentou. As pessoas falarem, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, poxa, agora eu sei como eu posso fazer, isso é bem interessante. Eu me senti, nossa, eu fiquei realmente incomodado com isso, eu vou começar a melhorar, vou começar a prestar atenção. Na última empresa que eu trabalhei, depois que eu fiz uma palestra, né, num evento interno da empresa, que várias pessoas, né, da empresa faziam palestras, depois que eu falei sobre acessibilidade, algumas coisas que eu tinha feito ali num produto nosso, outras pessoas começaram a chegar até mim para tirar dúvidas, para perguntar, para falar como que eu posso fazer isso, eu estou fazendo essa tela nova, o que que eu posso usar aqui, como que eu posso validar essas cores, e isso traz muito, muito resultado e é algo que é, de baixo custo e até de pouco tempo para você conseguir fazer. É muito importante também fazer as oficinas com atividades práticas. Então, poxa, quando eu estava como analista de requisitos e trabalhando também na gestão de projetos, uma vez eu fiz um treinamento com o pessoal que era de comunicação e design instrucional na empresa, e a gente fez exercícios de descrição de imagens, descrição de animações ali de forma acessível, e o pessoal realmente, assim, a maior dúvida era que o pessoal não fazia isso porque não sabia por onde fazer e nem encontrava um material suficiente sobre o assunto. A partir do momento que não somente leu alguma coisa, mas que praticaram aquilo ali dentro dessa oficina, o pessoal conseguiu entender melhor e começou a adotar essa prática dentro ali do trabalho mesmo. E é importante também você mostrar que nesses treinamentos que não é tarefa de uma pessoa só. Muitas vezes as pessoas elas não vão se envolver com acessibilidade porque elas não sabem como contribuir. O que eu, de desenvolvimento back-end, tenho a ver com acessibilidade? Bom, você pode se preocupar com a questão de desempenho, de performance, e a gente muitas vezes tem que mostrar, né, qual que é o papel e fazer as pessoas também comprarem essa responsabilidade para elas. Então, porque muitas pessoas acham que ainda é responsabilidade só do pessoal de design ou do pessoal de front-end acessibilidade. Quando tem a questão de não reconhecer a importância da acessibilidade, vamos deixar de lado, isso daí não é prioridade no momento, a gente pode começar falando que primeiro é lei, mas a gente não vai só nessa questão do compliance legal também, mas a gente fala, ok, mas primeiro, eu não estou falando sobre algo subjetivo. Se você está deixando de fazer acessibilidade, você está deixando de cumprir primeiro um requisito legal. Segundo, que você está deixando de cumprir um requisito que impacta na qualidade do seu produto. Terceiro, que muitas práticas de acessibilidade interferem na otimização para mecanismos de busca, no SEO. Então, a gente tem que mostrar também com resultados, com dados, né, para as pessoas que, olha, isso daí é uma questão também de negócios. É uma decisão de negócios você pensar em acessibilidade em todo o seu processo. E quando a gente tem resistência para seguir orientações, e eu já passei por isso com desenvolvedores, com pessoas de negócios, eu muitas vezes achava que era porque a pessoa estava com má vontade, não queria fazer. Mas muitas vezes a pessoa também tem alguma barreira para começar, para conseguir implementar, para fazer o código, acha que aquilo é muito difícil, toma muito tempo, então senta com a pessoa, entende a dificuldade dela e, sendo você parte dessa força-tarefa, ajuda as pessoas a superar essa barreira. Então, acho que a gente tem que ir muito por esse lado de mentoria, por esse lado mais educacional mesmo, porque muitas vezes a resistência é muito por medo, né, do desconhecido e pela falta do conhecimento também. E essa do acessibilidade tem um alto custo. Isso é um mito, porque, sim, a acessibilidade vai ter um alto custo se você deixar lá para o final e se você tiver que trabalhar, né, refatorar o seu aplicativo todo para ficar acessível porque você não pensou desde o começo. Agora, se você pensa isso desde o começo do processo, ela é diluída ali ao longo de todas as etapas do desenvolvimento e depois da pós-produção e do atendimento, e ela não vai ter um impacto significativo em questão de custos e ainda vai trazer resultados em questão de otimização para mecanismos de busca, em questão de código
mais fácil de carregar, de textos mais fáceis de serem compreendidos. Então, se você conseguir medir algumas coisas, meça para mostrar resultados e dados. Primeiro, mostra o que a força-tarefa tem feito, mostra os resultados, as melhorias ali a nível de código, a nível de compatibilidade com tecnologias assistivas com leitores de tela, demonstra como que essas melhorias também podem ter ajudado na questão de usabilidade, até de conversão e até de otimização ali para os mecanismos de busca. E depois que você começar ir aos poucos fazendo essas etapas, você pode ir avançando nessa questão rumo à maturidade, que é, primeiro, incluir acessibilidade em todos os processos, né? Então, primeiro você começa, a força-tarefa faz algumas coisas, vai mostrando os resultados e treinando as pessoas, e depois a gente começa a colocar isso como um processo, como uma parte de qualquer processo de desenvolvimento. Então, os requisitos e critérios de aceite têm que estar relacionados também com acessibilidade. O pessoal de experiência do usuário tem que incluir também questões de pessoas com deficiências ou com barreiras temporárias ali nas personas, nos materiais que estão sendo desenvolvidos. Tem que se preocupar, tanto o pessoal do design e do desenvolvimento, em desenvolver componentes reusáveis que sejam acessíveis e, sempre que possível, ter pesquisas de UX com usuários com deficiência. Numa empresa pequena, muitas vezes é difícil, às vezes a gente até tem pesquisa em UX, mas, poxa, muitas vezes procura via redes sociais algumas pessoas que fazem parte do público-alvo do seu produto e que tenham alguma deficiência que você possa entrevistar. E, de novo, isso é uma coisa que você também não precisa pedir autorização. Você pode fazer, faz todo o processo, com termo de consentimento para poder gravar, e depois você mostra para gestores, você mostra o impacto, muitas vezes, de um teste de usabilidade com uma pessoa com deficiência. Isso, muitas vezes, causa um impacto muito positivo, porque é a hora que essas pessoas elas têm algo mais tangível, mais concreto para falar. Temos um problema e, ok, realmente precisamos resolver. Não chega a ser uma questão de culpa, mas chega a ser uma parte mais realmente de conscientização. E quando a gente mostra os resultados também das coisas que a gente está fazendo, a gente está já subindo ali naquele diagrama que o Salles mostrou, que a gente já está indo também para a questão de recompensa. E também, muito importante, mesma coisa que ele falou, contrate pessoas com deficiência, mas não só por contratar, não só porque são cotas e porque é lei, mas contrate para você ter um time diverso, para você ter diversidade de ideias. Existem muitas pessoas com deficiência altamente capacitadas para atuar em times de desenvolvimento, de marketing, de design, e essas pessoas têm que estar lá para contribuir dentro da função que elas são especializadas. Mas, sendo uma pessoa com deficiência, ela vai trazer perspectivas, pontos de vista diferentes e faz a gente sair também do lugar comum. Poxa, se a gente tem uma pessoa na equipe de design que tem daltonismo, porque design não é só cores, né? Então, claro que a gente pode ter um designer com daltonismo, essa pessoa com certeza vai ter um critério, vai ser muito mais exigente na hora de trabalhar a escolha de cores, de esquema de cores para o layout do produto que está sendo desenvolvido. Então, é importante, e assim, vaga para pessoa com deficiência, contratar pessoas com deficiência não é abrir vaga só para pessoas com deficiência. Por exemplo, tem a questão, mas a minha empresa não tem previsão de abrir vagas para pessoa com deficiência, mas todas as vagas deveriam poder receber pessoas com deficiência. Se você abre uma vaga de design, de desenvolvimento, de RH, ela tem que estar aberta para todas as pessoas. Não tem que depender de ser uma vaga específica para pessoa com deficiência. E aí, assim, né, como que a gente pode desenvolver soluções acessíveis, né, sair do achismo, se a gente não tem pessoas diversas nos nossos times? Senão a gente fica assim, eu acho que a pessoa surda precisa disso, conforme eu li, eu pesquisei, eu acho que a pessoa cega precisa disso. Não. Vamos dar voz para essas pessoas dentro da nossa empresa também, né? Vamos dar espaço para essas pessoas também participarem, também estarem ali, inclusive fazendo a gente, permitindo a gente conviver, entender
do ponto de vista delas ali, barreiras, dificuldades, não somente para a gente aplicar no nosso trabalho, mas porque ter uma cultura de acessibilidade não é só desenvolver solução acessível, é ter a inclusão como parte ali da empresa. E é muito importante também ter uma declaração de acessibilidade. Talvez muita gente não saiba o que é esse documento, mas a declaração de acessibilidade é um documento, uma página muitas vezes à parte ali do seu site, em que você mostra como que a sua empresa está comprometida, o que ela fez até o momento com relação à acessibilidade. Então, ela é um documento de texto simples que ela fala o que a sua empresa fez para deixar o site acessível, que recomendações ou diretrizes que estão sendo seguidas. Também é importante declarar quais partes do seu site não estão acessíveis. Se você usa um plugin, alguma coisa de terceiros, pode ser que você não tem como garantir a acessibilidade daquele plugin, daquele recurso. E não é um problema você falar que existem partes do seu site que ainda não estão acessíveis, porque a gente não pode garantir assim acessibilidade 100% infalível e não existe nada de errado para nenhuma pessoa. Não. Inclusive, mostra que a sua empresa tem um nível de maturidade maior quando você reconhece que existem algumas coisas que podem não estar acessíveis. E esse documento também fala como as pessoas podem entrar em contato com a sua empresa para reportar um problema de acessibilidade. Isso também mostra esse comprometimento de querer melhorar. E eu deixei um link na apresentação. Essa apresentação ela está no Google Slides, já está disponível para vocês acessarem. E nela tem um link também para um documento em inglês, o W3C, que eles mostram como desenvolver uma declaração de acessibilidade, que é o Accessibility Statement. E eles têm até um formulário ali, um gerador de declaração de acessibilidade. Então é bem interessante para quem quiser saber mais sobre o assunto. E, muito importante, dê um passo de cada vez. Você não vai conseguir fazer todo o site da sua empresa ou toda a sua empresa ficar acessível e todo mundo ficar na mesma página com relação à cultura do dia para a noite. Faça mudanças incrementais, mas que sejam contínuas. O que a gente consegue começar a fazer? Eu consigo melhorar essa cor desse botão? Vamos fazer isso. Eu consigo melhorar uma parte do meu código em algumas sprints? Então, é isso que eu vou fazer nesse momento. Então, comecem com pequenas atitudes. Agora o time de mídias sociais vai começar a descrever as imagens em uma rede social. Depois a gente vai começar a descrever em outras redes também. Depois vamos estudar como fazer vídeos com legenda. Então, a intenção... Porque senão todo mundo fica sobrecarregado e acha que não está conseguindo fazer as coisas. Então, vamos, né, passinhos de bebê, um passo de cada vez. E aí, só agora para a gente fechar. Então, primeiro, comece conhecendo as barreiras. Qual que é o problema da sua empresa? É falta de conhecimento? É falta de interesse? É resistência para seguir as orientações? Isso vai ser importante até para ditar as ações que você vai tomar. Monte uma força-tarefa com algumas pessoas, junte ali um time poderoso. Não precisa ser alguma coisa formal também, mas se for um pequeno comitê que consiga se reunir uma vez por semana, é interessante até para conseguir dar continuidade, né? Fazer algo que consiga ter uma sequência ali dentro da empresa. Faça a acessibilidade clandestina, comece a adotar boas práticas do seu trabalho e documente. Se você está em front-end, comece já a fazer um código melhor, mais semântico, faça verificações de acessibilidade. Se você está na parte do marketing, comece a descrever as imagens. E se alguém perguntar, você consegue justificar também essas ações e mostrar depois resultados com relação a isso. Compartilhe conhecimento, faça workshops, faça seminários, oficinas, trabalhe ali esse conhecimento com as pessoas, faça um bate-papo para tirar dúvidas. Mostre resultados também das coisas que você fez, e principalmente se esses resultados tiverem dados assim mais concretos, e também busque resultados, busque estudos de caso de outras empresas que fizeram isso, empresas talvez do mesmo porte da sua, para também embasar ali os seus argumentos. Tenha também, como parte da cultura inclusiva, contratar pessoas com deficiência para diversos times.
tenha uma política ou uma declaração de acessibilidade ali no seu site e dê um passo de cada vez ali, que é alguns pequenos passos que a gente vai conseguindo alcançar, atingir essa maturidade. Aqui eu tenho algumas referências que vocês vão poder acessar depois, inclusive tem artigo do Salles ali, e, gente, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato comigo nas minhas redes sociais que eu mais uso, é o Twitter, @ThalitaPagani, LinkedIn, Thalita Pagani, está como link na apresentação. E-mail, contato@thalitapagani.com ou contato@utiliza, com 2 es, .co. E o link para essa apresentação é bit.ly/cultura-acessibilidade. Obrigada. Legal, Thalita, muito obrigado pela apresentação. É incrível a gente perceber essa forma de cultura entre uma empresa grande e uma empresa pequena, né? Quando você tenta colocar todo mundo do time para poder se envolver com acessibilidade contra uma empresa grande que você tem que convencer passo a passo a parte superior, talvez uma cultura mais horizontal é muito mais simples de se levar a acessibilidade, ou você talvez colocar mais gente para convencer do que numa estrutura vertical. Parabéns, sensacional, Thalita, muito obrigado. Tem algumas perguntas do pessoal do chat. Eu vou chamar agora a Amanda, ela vai ler as perguntas, já selecionou, fez a seleção de algumas perguntas, e ela vai passar direto para vocês. A gente ainda tem um tempinho para perguntas, então, Amanda, você, por favor, pode começar as perguntas. Oi, pessoal, boa noite. A gente teve bastante perguntas aqui, eu separei algumas, e peço para tanto a Thalita quanto o Marcelo responderem todas, tá bom? A primeira é da Suzeli Damasceno, e ela pergunta como fomentar essa cultura de acessibilidade nesse momento em que as empresas estão mais focadas em fazer as adequações à LGPD. A segunda pergunta é do Maurício Pereiro. Ele pergunta qual a visão de vocês para empresas que estão deixando de testar em virtude da pandemia, priorizando entrega, que trará um retorno financeiro, e não se pode perder tempo por causa do momento atual. A terceira pergunta é da Suzeli novamente. Ela pergunta se vocês têm algum case interessante para nos contar sobre alguma pequena ou média empresa que levou a sério essa questão de acessibilidade. O Maurício enviou mais duas perguntas também, que é: vocês, com a sua experiência, acham que o mercado tem o conhecimento das técnicas que se tenha uma acessibilidade mais robusta dentro da empresa? E a última pergunta foi: a declaração pode ser combinada com o selo de acessibilidade? Peço tanto para a Thalita quanto o Marcelo responder, por favor. E quero reforçar a todo mundo que está acompanhando que esse live vai ficar disponível no YouTube do Nick no final da apresentação. Obrigada. Tá bom. Você quer começar respondendo, Thalita? Eu posso falar aqui do primeiro. Eu esqueci, é porque eu não Tá consigo bom. lembrar de mais uma coisa. Eu vou repetir a primeira, porque eu tô com ela escrita aqui, aí eu já respondo e na sequência você já responde ela. E vamos ir respondendo uma por uma, senão fica complicado até pro pessoal mesmo. A pergunta 1 foi o seguinte, da Suzeli. Oi, Suzeli. Tudo bom? Como fomentar essa cultura de acessibilidade nesse momento em que as empresas estão mais focadas em fazer as adequações à LGPD? A pergunta ela é para mim que estou lá no Itaú, principalmente é fundamental, na verdade. Mas o que acontece? Primeiro, a gente ganhou até um certo prazo a mais, né, por conta do Covid-19, né, essa questão da LGPD. Acho que está tudo sendo adiado. Eu não sei dizer exatamente os prazos específicos, mas eu ouvi falar que esse prazo foi adiado. De qualquer forma, para adequação e tudo mais. De qualquer forma, eu entendo que a LGPD ela vai ter um ganho uma relevância muito maior do que qualquer iniciativa de acessibilidade. Isso é fato. Porque a LGPD ela é uma que vem sendo acompanhada pela mídia, de interesse direto com relação à privacidade dos usuários, e tudo isso que impacta a privacidade fatalmente acaba sendo um fator de risco maior, né? Então, no meu entendimento, assim, eu nem estou equivalendo um ao outro, porque eu acredito que os dois são realmente importantes, né?
mas por questões de visibilidade, vai ser natural as empresas adaptarem primeiro a LGPD, isso é fato. Com o Itaú não vai ser diferente, com outras empresas não será diferente. Então, assim, se você perguntasse para mim qual que eu preferia, eu, Salles, gostaria de atuar primeiramente em acessibilidade, até porque, recentemente, o pessoal, o Tim Berners-Lee lançou o Contract for the Web. Então é bem legal o Contract for the Web ou for of Web, eu não me recordo exatamente o site, mas é o contrato da web com boas práticas para órgãos governamentais, pessoas e empresas. E na parte da empresa tem as questões relacionadas justamente à legislação. Então, assim, é algo que está impactando o mundo todo de verdade. Então, para quem não leu ainda esse Contract for the Web, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada sobre, porque tem muita coisa relacionada aí que a gente pode usar no nosso dia a dia. Mas é isso, assim, a gente não, a LGPD fatalmente vai ser prioridade aí, não de qualquer empresa. Quer complementar, Thalita? Não, assim, é uma ótima fala. Eu acho que só para complementar é justamente a gente falar que não são coisas concorrentes, não são assuntos que estão competindo um com o outro e mostrar que, olha, a gente pode continuar com os esforços de acessibilidade, tomando essa e essa atitude, tendo esse passo, que isso não vai impactar, não vai onerar, não vai fazer com que a gente deixe de dar atenção para a LGPD. E também mostrar que, assim, poxa, a acessibilidade ela continua sendo muito importante também, ela complementa essa questão da gente estar lidando com segurança, com privacidade, e ela vai complementar, inclusive, né? Porque como que você vai trabalhar a questão de mostrar que aquele ambiente é seguro, trata os dados da pessoa para uma pessoa com deficiência? Ela consegue acessar os termos, ela consegue ver as informações, por exemplo, da LGPD de forma de fácil entendimento, porque tem muitos termos, muitas vezes, essa questão de privacidade, que só se você tiver um conhecimento da parte legal, né, de direito, que você vai conseguir compreender. Então, a gente tem que mostrar que, olha, também até desenvolver um texto que seja de fácil compreensão com relação aos termos, com relação à privacidade, faz parte da acessibilidade. Mas acho que esse é o principal ponto, mostrar que não são coisas que estão competindo uma com a outra e que pensar em acessibilidade não vai tirar o foco, não vai fazer com que a empresa não se preocupe ou não tenha tempo para trabalhar com adequações da LGPD. Antes de eu ler a segunda aqui, que já está aqui comigo, eu vou só complementar, assim, é bom a gente lembrar, por exemplo, o aplicativo que eu, a Thalita, o Rei aqui estamos utilizando é o Zoom. E o Zoom teve recentemente uma polêmica com relação justamente à privacidade das informações. Claro que como a gente está utilizando aqui com informações que não são confidenciais, etc., então isso não vai ter um problema. Mas várias empresas estão vetando a utilização do Zoom dentro dos seus escritórios justamente por conta dessas questões, né, aspectos legais, jurídicos, privacidade. Isso é algo que vai pegar sempre, né? Então nunca vai fugir do escopo. Aí a pergunta 2, do Maurício. Fala, Mal, beleza? Para quem não sabe, o Maurício trabalha comigo e eu vou defender ele aqui porque ele trabalha na área de qualidade de testes lá do Itaú. Gente finíssima, profissional excelente aí. Não estou puxando o saco, não. Ele é realmente boa na gente. Ele mandou assim, ó. Qual a visão de vocês para empresas que estão deixando de testar em virtude da pandemia, priorizando a entrega que trará um retorno financeiro e não se pode perder o tempo por causa do momento atual? Aí é o seguinte, Maurício, tipo assim, eu não sei como está sendo as discussões, porque assim, como a gente está trabalhando na mesma empresa, eu estou home office, eu acredito que ele também esteja. Na verdade, muita gente do Itaú foi colocada em home office, assim, tipo, de uma hora para outra. Pelo tamanho do Itaú, foi uma quantidade absurda de gente, né? Equivale a muitas empresas juntas aí, numa tacada só de home office. Então, eu acho que num primeiro momento, principalmente olhando lá ao nosso lado, por exemplo, eu acho que os testes estão acontecendo, testes de usabilidade que eu venho acompanhando dentro de CX, testes de acessibilidade eu já vejo que não estão sendo tão efetivos, principalmente quando envolve usuários, isso precisa ser adaptado.
mas eu acho que é muito disso. Eu acho que as empresas que já estavam familiarizadas com o trabalho remoto não devem estar tendo problemas. As empresas que tiveram que se adaptar ao trabalho remoto de uma hora para outra, elas estão primeiro focadas nisso, em adaptar o seu conteúdo e saber como fazer para depois talvez se organizar aí para projetos futuros. Quer falar, Thalita? Sim, eu adorei essa pergunta, porque assim, a pessoa a empresa que não estiver se preocupando com acessibilidade agora, ela está cometendo um erro gigantesco, ainda maior do que em outros períodos. Porque, por exemplo, a mesma coisa que eu falei da questão do supermercado. Você tinha os aplicativos de compra ali para entrega em casa como um auxiliar, né? Só poucas pessoas utilizavam. Então tudo bem se a pessoa não conseguir comprar pelo aplicativo, porque ela pode ir ali no mercado mesmo, perto da casa dela. Mas agora não, sabe? Tem muita gente que não pode, não está optando, não se sente segura nem para ir num mercado perto e precisa totalmente ali. Se ela não conseguir fazer uma compra de supermercado ali por aquele aplicativo, ela simplesmente não vai ter comida ali na casa dela. E eu tentei usar alguns aplicativos desses de supermercado e todos, muitas vezes, tinham uns que tinham oscilações, não conseguia finalizar a compra, davam mensagens de erro. Se eu, que sou uma pessoa sem deficiência, passei por grandes estresse e barreiras, você imagina como que isso vai estar sendo crítico, vai estar sendo extremamente limitante para uma pessoa com deficiência. Então, a empresa que não estiver se preocupando com acessibilidade agora nesse momento, porque tem que priorizar a entrega, não vai adiantar nada. Ela vai continuar a entregar algo. Não adianta ela entregar, é só por entregar, porque ela vai estar entregando alguma coisa com falhas, com problemas, que as pessoas não vão conseguir utilizar da mesma forma, e ainda assim vai sobrecarregar a equipe dela para ter que corrigir a equipe de suporte, que é uma equipe que muitas vezes tem que acabar ouvindo muitas coisas das pessoas, dos clientes insatisfeitos, por conta de decisões de negócio que não priorizaram um desenvolvimento adequado. Então, eu acho que a empresa deveria realmente repensar, assim, se ela está querendo entregar algo que as pessoas vão querer utilizar ou se ela está só querendo cumprir cronograma ali. Show. A terceira pergunta que a Amanda mandou para a gente, quer dizer, o pessoal mandou, foi a Suzeli novamente. Aí ela mandou o seguinte: vocês têm um case interessante para nos contar sobre alguma pequena ou média empresa que levou a sério essa questão da acessibilidade digital? Eu vou falar assim diretamente assim no geral. Eu não tenho um case propriamente dito, mas eu venho acompanhando mudanças, né, nas aplicações das empresas, tanto site quanto aplicativos. Eu sou curioso por natureza, então eu sou fuçador. Sempre que tem alguma coisa nova ou uma atualização, eu sempre vejo se tem uma atualização de acessibilidade, se tiver eu já vou dar uma fuçada. Por natureza mesmo, sem ninguém perguntar, sem nada. Produtos do Itaú mesmo, quando são lançados, poxa, puxa a orelha pra caramba lá do pessoal, Maurício é outro que puxa a orelha pra caramba lá, mas é assim, há premissas já estipuladas de que aplicativos novos não deveriam ser lançados sem acessibilidade, mas isso ainda acontece por falta dos processos. Tudo isso que eu falei assim hoje daqui do Itaú, por exemplo, eu acredito que é semelhante a empresas que estão atuando com isso também. É muito complicado você ter... quem está de fora, imagina uma coisa super simples. Coloca isso no processo, vai ali no dia a dia. Mas, cara, quem já trabalhou numa empresa grande, principalmente, sabe que não é bem assim que funciona. É um processo, é um trabalho de formiguinha. Eu até brinco com as pessoas que se eu não fosse resiliente, eu já teria chutado balde faz tempo, porque a quantidade de não que você toma é impressionante. Nas empresas de pequeno e médio, às vezes o que muda é literalmente o tamanho, mas as discussões elas acabam sendo bem parecidas. Eu tenho certeza que assim, se o gestor ou o cara de negócios ali tiver outras prioridades, ele vai deixar aquilo de lado, vai deixar a pessoa que estava atuando na solução, vai deixar chateado. Agora, exemplos práticos, tá? Eu acompanho bastante, por exemplo, o pessoal fala bastante de companhias aéreas, que as companhias aéreas não são acessíveis. Eu recomendaria vocês entrarem, por exemplo, na American Airlines. A American Airlines é um case
fantástico, que eles estão adaptando tudo, tanto o site quanto o aplicativo. Para vocês terem uma ideia, eles arrancaram carrosséis de aplicativos. Para quem trabalha com acessibilidade, sabe que carrosséis é super complicado e complexo. Eles simplesmente arrancaram carrosséis do aplicativo da American Airlines e baseou a navegação inteira dele em cliques, justamente visando acessibilidade e facilidade de comunicação e compra. Outra que fez isso, aí vocês falam assim, pô, mas American Airlines é um produto só, venda de passagem aérea já é importante, e é uma puta de uma empresa. Mas vamos falar de outra aqui que é pouco conhecida aí, a Amazon. A Amazon é um e-commerce, o maior do mundo, que ele vem atuando cada vez mais com relação a isso. E vejam também, façam os testes. O site do desktop tem um carrossel altamente acessível. Quando você acessa o site no mobile, não tem carrosséis. E quando você acessa o aplicativo, também não tem carrosséis. Justamente por quê? Porque eles perceberam que isso é uma interação complexa para algumas pessoas e, consequentemente, eles facilitaram a navegação. Então, o que eu vou percebendo diariamente é isso. A Booking.com, eu sempre uso a Booking de exemplos. Cara, a Booking.com tem exemplos sensacionais de navegação por teclado, pelo aplicativo, e eles não são perfeitos. Nenhuma das empresas que eu citei aqui são perfeitas. Aliás, é utopia você achar que vai ter 100% de acessibilidade. Eu sempre vejo o pessoal perguntando, cara, 100% de acessibilidade. Você pode atingir os 78 critérios da WCAG, você pode fazer todas as suas experiências, sempre vai ter um tipo de especificação, um tipo de interação com algum tipo de pessoa que, consequentemente, você não vai atender. A Thalita fala muito de comorbidades, quando você tem mais de uma comorbidade. Então, assim, é complicado. Por isso que eu falo, não olhe um lado de compliance, porque se você olhar 100% compliance, você não vai conseguir atender, isso é fato. Agora, se você olhar interação e melhoria dos aspectos de interação, começa a facilitar. E aí, eu nunca trago um nome, eu não tenho um nome de peso. O que eu citei aqui são exemplos que eu venho acompanhando e eles estão mudando. Agora, tem um detalhe importante. Estruturalmente, lá dentro, eu não sei dizer como eles estão, porque eu não estou lá no dia a dia, eu conheço uma outra pessoa, mas nunca foquei nesse tema mesmo da acessibilidade. A gente tem percepções, mas a pessoa não atua diretamente, então ela não vai conseguir responder 100% da forma que deveria responder, e assim vai. Vou deixar a Thalita complementar aqui, que eu já falei demais. Não, tá show aí. Não, assim, eu também não tenho nenhum case específico, mas eu me lembro de alguns anos atrás, né, que eu até conheci uma pessoa da Unimed Fortaleza, que a Unimed, né, uma cooperativa ali de plano de saúde, então cada uma atua ali de forma independente, tem o seu próprio site, e não é uma empresa, assim, cada unidade não é uma empresa muito grande, né, vai ser uma empresa de médio porte, e há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eles tiveram um esforço muito grande ali de trabalhar para o site da Unimed Fortaleza a questão de acessibilidade, de passar por esses desafios, pelos aprendizados, mas eu não sei como está hoje. E o que, assim, a gente vê pouca coisa sendo divulgado sobre pequenas empresas, né? Foca-se muito em empresas que vão ter um nome estabelecido, que todo mundo conhece, mas fica aí, inclusive, o convite para quem está assistindo a gente e está começando iniciativas de acessibilidade nas suas empresas, comecem a documentar o que vocês estão fazendo. Escrevam artigos, contem para a gente quais estão sendo as barreiras, o que vocês estão conseguindo atingir de melhoria, como que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é muito importante. É algo que eu também senti falta e eu também não fiz quando eu trabalhei com acessibilidade dentro de todas as empresas que eu atuei, né, antes de estar somente como freelancer agora. Mas o que a gente vê, por exemplo, muitas vezes eu saí da empresa antes de ver algumas coisas dando continuidade. Mas coisas positivas que eu vi quando eu trabalhava, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei bastante tempo, que foi a MS Tech em Bauru. Comecei a ver o pessoal ali de design tendo uma preocupação maior nas cores, no design ali acessível, de aplicações educacionais, equipe de design instrucional já fornecendo instruções de acessibilidade nos roteiros, para animações, descrições de imagens também. O pessoal da equipe do desenvolvimento tendo um aprendizado e tendo um esforço muito grande ali para
entender, fazer, desenvolver uma aplicação educacional que fosse acessível e muitas vezes sendo proativo, né, para se preocupar com algumas coisas como colocar, como algumas funções ali de acesso via teclado, equipe também que tinha de áudio que gravou narrações ali para uma aplicação, para não ficar somente, né, para beneficiar não somente pessoas que usam leitor de telas, que elas já leem o conteúdo, mas para beneficiar outras pessoas que poderiam precisar também ali ouvir aquele conteúdo e não usam o leitor de telas. Então foram resultados que eu vi, coisas que eu vi que foram acontecendo, terem mais pessoas da equipe de teste que sabiam fazer testes de acessibilidade, que antes tinha só uma pessoa na equipe de testes e depois esse conhecimento foi passando, outras pessoas começaram a fazer, começaram a entender. Eu comecei a descrever requisitos de acessibilidade quando eu era analista de requisitos, e aí depois outras pessoas viram a importância disso também e começaram a fazer isso. Então, não é algo muitas vezes que não é tão grandioso, mas são atitudes que foram satisfatórias e que deram resultados ali para os projetos. Mas eu acho que é muito legal o pessoal que trabalha em empresas menores. Poxa, você trabalha numa empresa que é tradicional, que não é ágil, que tem um software, assim, sei lá, um ERP super tradicional, mas você está começando e está fazendo a diferença na acessibilidade. Conta para a gente como que está sendo, quais estão sendo os desafios e como você está conseguindo, como a equipe está lidando com isso, porque eu acho que a gente precisa saber mais, a gente precisa de mais desse compartilhamento desses cases. Marcelo, acho que desculpa, eu vou só te interromper, Marcelo, porque como a gente Claro. ainda tem umas 3 perguntinhas rápidas aqui, e essa Sim. foi a gente já respondeu uma pergunta do Maurício, eu queria só dar uma chance para poder responder 3 últimas perguntinhas aqui, que a gente já está com o Tá tempo bom. do nosso limite. Eu vou Pode responder porque mandar. são perguntas mais específicas aqui, relacionadas a alguns documentos do W3C, e também, se vocês quiserem, vocês podem até complementar. É Sim. uma pergunta da Samantha Lopes. A parte das melhores práticas está toda na cartilha de acessibilidade? A cartilha, ela serve para agrupar esses conteúdos. Então, a cartilha, ela vai apresentar onde você vai encontrar todas essas melhores práticas. Inclusive, essa que vai ser lançada no dia 21 de maio, ela fala sobre como tornar o conteúdo acessível na web. Então, essa vai ser bem importante para poder acompanhar e saber onde estão essas melhores práticas. Tem uma pergunta do Francisco Costa. Pessoal, como faz para fazer parte e contribuir para o Web para Todos? Sou head de e-commerce, tenho perda visual e é um assunto que me interessa. Bom, o pessoal do Movimento Web para Todos está aqui participando do grupo, né? Mas basicamente, se você entrar no site deles, é mwpt.com.br, eles conseguem te dar todas as informações que vocês precisam. E lá mesmo no site tem uma infinidade de informações. E uma última pergunta, que é da Meire Vidal. Boa noite, fiquei sabendo que o WCAG terá uma nova versão 2.2. Isso procede? Se sim, quando estará disponível? Sim, o W3C está trabalhando na versão 2.2 do WCAG. Ele já foi publicado em Working Draft, que é uma versão muito preliminar ainda, então ainda deve levar um tempo para sair. Tanto que esse Working Draft foi publicado no dia 27 de fevereiro. Então, a gente ainda tem um bom tempo pela frente até sair a versão. Não tem uma previsão, talvez dentro do charter do W3C, pode ser que tenha uma previsão, mas ainda deve levar um tempo. E, bom, gente, só para encerrar, eu queria pedir, assim, últimas palavras rapidamente do Marcelo e da Thalita, para a gente poder concluir esse webinar. Show, vou finalizar aqui, mas vou finalizar tentando responder algumas questões juntas, rapidinho também, porque o pessoal comentou, o José Geraldo, o Geral, ele já foi meu coordenador há muitos anos atrás no Unibanco. A gente acabou perdendo contato porque ele saiu, mas foi interessante, ele fez a pergunta, ele é especialista em segurança e ele relacionou ali o uso de tecnologias assistivas tipo áudio. A minha filha acabou de aparecer aqui, que ele ia aparecer no YouTube. Áudio e vídeo, né? Então, se isso é um benefício. E também outras perguntas, relacionadas a outras dúvidas também do pessoal sobre estar 100% ou não, né? O que acontece? O que é legal a gente pensar de acessibilidade no geral é que, assim, foi o que eu comentei.
pensem a WCAG como básico, arroz com feijão, mas a gente tem que evoluir o cenário. A WCAG, ela tende para a gente ter um requisito mínimo, o mínimo de acessibilidade aceitável para a gente dar o suporte necessário a todas as pessoas. Só que a partir disso, a gente consegue evoluir. Um exemplo muito prático, depois façam o teste, eu não vou compartilhar a tela novamente aqui que a gente vai encerrar, Booking.com. Entrem na Booking.com, façam uma navegação por teclado, cliquem na data, vai aparecer aquele campo de data que é o Date Picker. Faça a navegação na sequência por teclado. Vejam que aparece, ao invés de ser o Date Picker, aparece um campo de digitação de texto. Isso que? Isso não está em nenhum lugar escrito na WCAG. Isso foi uma evolução em que eles fizeram testes com usuários e provavelmente identificaram uma melhoria de identificação do mecanismo de entrada, no caso o mouse ou teclado, e aí, consequentemente, evoluíram bastante o cenário. Isso é uma melhoria de usabilidade, é uma melhoria de acessibilidade. Isso não vai estar escrito em WCAG em lugar nenhum da WCAG. Então, assim, entendam design de interação, entendam como os usuários se comportam, conversem com os usuários de fato que utilizam pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiências motoras, pessoas com deficiências cognitivas e, consequentemente, você vai conseguir entender melhor aonde você pode chegar. Envolve um conhecimento muito grande, porque interação humano-computador por si só já é um conhecimento riquíssimo e muito grande. Aí você entra em outros cenários de usabilidade, que também é um campo muito grande. As pessoas acham pensa que é muito rápido, mas não é. Mas é isso, gente. É mais para vocês pensarem nessas questões gerais. Bom, para finalizar, queria deixar aí como mensagem que sejam rebeldes da acessibilidade. Então, comecem a tomar atitudes, né, colocar tarefas de acessibilidade como rotina na sua equipe, no seu trabalho, documente essas coisas que você e a sua equipe estão fazendo e apresente depois para as outras pessoas do time. Se você está numa empresa pequena, a melhor forma, muitas vezes, de você convencer é primeiro você fazer, aí você pede desculpa por ter feito o que não era para ter feito, e aí você mostra os resultados e como aquilo foi bem sucedido, e aí você também vai convencendo as outras pessoas, né? A questão é muito de mostrar que, olha, é possível, isso não é tão demorado, há pequenas coisas que a gente consegue ir fazendo as modificações, e isso vai trazer muito resultado para os nossos produtos, porque a gente vai atingir mais pessoas, a gente vai dar a possibilidade de acesso a um grande público. A gente tem que lembrar que a sua solução, o seu site, o aplicativo estar acessível, para além da questão de lei, a gente pode pensar que é uma questão de direito do consumidor. Até uma pessoa comentou sobre, né, reclamações do PROCON, e sim, né, porque a acessibilidade, o site não acessível, fere um direito do consumidor. E, muito importante, compartilhar os aprendizados. Compartilhem, falem com as pessoas, façam palestras, escrevam posts, documentem. Isso é muito importante, a gente trabalhar essa questão da cultura de uma forma bem didática e educacional. Pela minha experiência, isso sempre tem funcionado muito bem. Legal, obrigado, Thalita. Então, bom, para encerrar, eu queria agradecer novamente a Thalita e o Marcelo e também fazer um agradecimento a toda a equipe que fez acontecer, né, esse evento, né, a equipe do seu web, a equipe de comunicação e eventos, a equipe de infraestrutura do NIC, a equipe dos intérpretes de Libras. Muito obrigado e, bom, na minha opinião, foi um sucesso esse webinar, até por isso a gente está falando até agora, né? E espero na próxima poder contar com todos vocês aqui. Obrigado, gente. Até mais.